Eu percebi que estou pedindo iFood 8 vezes por semana. Sim, 8 vezes. Isso significa que em semana, em média, eu gasto R$ 560. E piora, porque quando a gente contabiliza isso por mês, dá uma bagatela de R$ 2.240. E ainda tem mais uma questão. Percebeu que eu peço mais de uma vez por dia na semana? Com esse choque também me veio a pergunta: o que eu poderia estar fazendo se eu tivesse mais consciência dos meus gastos? O que eu poderia ter ou fazer, sentir, se eu não estivesse gastando R$ 2.240 por mês no iFood? Vamos ser sinceros? Não tem cenário onde eu possa olhar e falar que R$ 2.240 seria pouco. Não tem como eu tentar justificar que não, eram pequenas parcelas, eram pequenas compras, que no fim dá tudo isso. Porque fazendo a média de gasto, isso dá mais ou menos R$ 70 por pedido. E aí, usando um fio de racionalidade, vamos tentar entender o que eu poderia ter feito. Ou vamos tentar não chorar. Mas enfim. Exatamente. Nesse exato momento onde eu estou planejando a minha volta ao mundo, R$ 2.240 poderia ter comprado uma passagem internacional para Portugal e de volta para o Chile ou para a África do Sul. R$ 2.240 também paga um mês inteiro de acomodação fora do Brasil. Com esse mesmo valor, eu poderia ter feito um curso de mergulho na Tailândia ou um retiro de meditação no Nepal. E o coração vai doer ainda mais, porque isso daria uns 5 dias inteiros em passeios de barco pelas ilhas da Indonésia ou Filipinas. Ui, essa doeu. E com R$ 2.240, eu conseguiria alugar uma van e cruzar países como a Grécia, Portugal ou Marrocos com os meus amigos. E pensando numa vida normal, gente, isso dá mais que meu aluguel. Meu Deus. Assim como eu falei, e tem alguns vídeos aqui no canal, eu tô no momento de preparação para minha volta ao mundo. É um momento bem desafiador porque muitas coisas precisam estar à luz, você precisa parar e pensar, analisar, enfim, contabilizar elas e não tem para onde correr. A gente tem uma data limite para que todas as coisas aconteçam e muitas delas são coisas grandiosas que vão mexer muito na minha vida. E isso acontece no mesmo tempo que mexe muito com muitas questões emocionais. E tudo bem, foi uma escolha minha, mas também não deixa de mexer. E uma das coisas que eu mais tenho pensado sobre é que ser um viajante 24 horas não é só sobre planejar um roteiro. Na verdade, também é muito sobre planejar a pessoa que eu quero ser, pensando em como eu vou otimizar os meus sentimentos e as experiências e oportunidades que eu tô tendo. E não existem condições positivas para que essa pessoa seja alguém que vive no piloto automático, nem nas finanças, nem na comida, nem na viagem, e nenhuma escolha. Já tem muito tempo que iFood não é comida. Para mim, é um momento que o cérebro pede por um prazer rápido, por mais um prazer rápido. Só que cada clique que eu dou no aplicativo, nesse momento, eu tô me distanciando mais de um grande sonho que eu tenho. E quando eu olho para tudo isso, eu passo a entender que comportamento é autoconhecimento e que o autoconhecimento também é sobre o que a gente consome, assim como sobre o que a gente tenta preencher com isso. Então a minha meta agora é fazer uma diminuição consciente. Eu não acredito em um resultado a longo prazo no qual eu simplesmente cortasse o iFood de uma hora para outra. Nós estamos falando de algo que eu peço 8 vezes na semana. É impossível eu cortar de hoje para amanhã as 8 vezes. Então, o objetivo é ter pedidos com mais intenção. Entender o porquê eu estou fazendo esse pedido, qual é a minha vontade real e o que eu poderia estar fazendo caso abrisse mão desse prazer imediato. E, obviamente, isso não vem de uma forma muito fácil. Até porque, se eu quero dar a volta ao mundo, eu preciso antes aprender a dar a volta em mim. E colocar limites em mim também. Porque senão não tem como sustentar os leões que o mundo te dá todos os dias. Ainda mais estando em uma posição de vulnerabilidade aí pelo mundo. E no fim, o autocontrole não é sobre negar prazer,
mas é de fato entender de onde ele vem. E talvez o seu iFood seja outra coisa. Compra por impulso, vício no celular, fuga de si mesma. Mas quando a gente começa a observar, às vezes um pouco de forma dura conosco, tudo muda. E acho que no fim das contas, ter autocontrole também pode ser perceber que esse vídeo não é sobre comida.